pregar a palavra do Senhor, eu queria começar falando sobre comida, né? Muitos irmãos já sorriem nesse momento, né? Eu queria falar sobre algo que é muito natural aqui da nossa região. Eu tinha costume quando eu ainda era criança, há poucos anos atrás, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, amém? Coisa que você não pode envelhecer na mente, irmãos. Ainda que o seu corpo ele esteja envelhecendo todos os dias, a sua mente tem uma promessa que em Cristo ela pode se renovar todos os dias. A palavra é assim: ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o interior se renova. Então, irmãos, ainda que o seu corpo não aguente mais pular, por dentro você está pulando de alegria. É assim. E o ambiente de Deus é maravilhoso, porque no Senhor a gente pode chorar, rir. Chorar não é sinal de tristeza segundo o mundo. Mas o chorar diante de Deus, que eu quero falar essa manhã, eu quero falar sobre bem-aventurados os que choram. É uma das características da igreja que ela não poderia nunca ter perdido e não pode perder. A igreja, eu vou falar para você, na realidade ela é a comunidade dos que choram. Qual foi a última vez que você deu uma choradinha? Ah, pastor, eu aprendi que homem não pode chorar. Isso foi Satanás que te falou, usando a boca de alguém, lógico. Mas quando eu era pequeno, o meu pai, nós tínhamos momentos muito especiais, eu e meu pai. Hoje ele está com 75 anos, bem doentinho já. Mas quando eu tinha meus 8 anos, ele me levava, eu me lembro já com 8 anos, 9 anos, ele me levava muito para pescar. E nós passávamos a noite toda pescando, ia eu e ele. E as nossas pescarias começaram com a pesca de puçá. Eu acho que é puçá que se fala aqui também, né? Hoje é para pegar siri. Botava aquela isca de peixe podre dentro, jogava no mar ali, nós tínhamos as puçá e nós enchíamos dava muito siri lá onde nós pescávamos na Penha, perto do Beto Carreiro. E enchíamos o siri ficava vivo, né? E a minha mãe que fazia o siri, a gente pescava, a minha mãe cozinhava. E eu tinha momentos ali muito especiais com meu pai, pegava aquela sirizada toda, levava para casa, e a minha mãe cozinhava eles. Mas é interessante, irmãos, que eu não sei se você já viu alguém cozinhar siri. O siri se cozinha vivo, você não espera ele morrer. Então a melhor estratégia do siri, bota ele na panela de uma vez, panela fria, liga o fogo, e o siri vai se acostumando com aquela temperatura, não percebe. Quando ele perceber, já foi. Cuidado para não acontecer isso com você, meu irmão. Essa é uma das maiores estratégias do diabo, para você perder a sensibilidade antes da morte, bota na panela fria. Irmãos, os costumes, os princípios, os valores do reino de Deus, que nós devemos guardar, que o mundo está tentando calar a voz, não somente do Senhor, mas corromper os nossos princípios, não se dá de uma noite para outra, não se dá de um dia para o outro. As coisas elas são devagar, paulatinamente elas são incutidas aos poucos, para que nós não venhamos a perceber que tem alguma coisa mudando. E eu sou obrigado a falar para você, o meu papel é falar, está mudando. Está mudando. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que está sendo de novo pregado pelas autoridades, por governos, por principados, por potestades, e cada um pode fazer o que quiser, e cada um pode ser o que bem entender. Aonde não há mais princípios, não há mais valores, a voz daquilo que Jesus falou está sendo colocado em xeque. E eu quero falar para você o seguinte: sabe o que está acontecendo? Estão tentando botar a igreja numa panela fria. Como ela sabe discernir, ela sabe discernir. Quando o negócio é feio de vez, ela sabe. Agora, a melhor estratégia para quem está distraído, e não está vigiando, vai fazendo aos poucos. Vai mudando a linguagem,
vai mudando com sutileza, vai mudando os princípios, vai mudando os valores, e quando eles perceberem, eles já não são mais aquilo que eles pensavam que eram. Então, irmãos, é desse jeito que eu vejo que uma das maiores estratégias que o diabo está fazendo para nós perdermos aquilo que eu vou chamar essa manhã da capacidade de chorar, de ser sensível em várias coisas. E eu quero falar sobre chorar aqui, a comunidade dos que choram, bem-aventurados os que choram, é a segunda bem-aventurança que Jesus fala. Quando ele fala bem-aventurança, ele está falando, essas são as características que vocês, meus discípulos, vão ter. Então, se você se acha durão, eu quero falar para você, se Deus te pegar, se tem uma das coisas que você vai começar a experimentar, é um choro especial, mas não um choro de tristeza segundo o mundo. A palavra do Senhor diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus, um quebrantamento segundo Deus, opera a vida. É poderoso. Irmãos, não é à toa que as lágrimas para o mundo, elas representam uma coisa. Para nós, os filhos de Deus, as lágrimas têm uma conotação totalmente diferente. Às vezes nós estamos chorando, tem crente que nem entende mais. Você está passando por algum problema? Não, irmão, eu estou chorando de saudade. Eu estou chorando porque eu estou sentindo algo diferente. Eu estou chorando e quando eu sinto uma tristeza é em relação ao pecado que ainda eu luto contra ele. E ainda vejo em mim ainda traços de perversidade, de maldade. Não é uma tristeza porque nós não temos dinheiro suficiente, porque deu um negócio errado, é porque eu fui traído, é porque eu estou sentindo a perda de algo. Não é isso, irmão, não é essa tristeza segundo o mundo que eu estou falando. Eu estou falando de algo extraordinário, que o Senhor falou, quando eu não estiver com vocês, vocês vão começar a sentir. Enquanto o noivo está com a gente, irmão, é uma beleza. Agora o noivo, ele foi preparar lugar. E uma das características do povo que espera o noivo voltar, nós cantamos aqui, irmão, a igreja precisa desejar ardentemente a volta do Senhor. A igreja precisa desejar urgentemente sair dessa panela que estão aquecendo você aos poucos, estão tentando matar você aos poucos, tirando a sua sensibilidade, a sua conexão com a palavra de Deus, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Irmãos, se você ficar aí no lugar que você está espiritualmente, muitas vezes, irmãos, você não vai mais ouvir a voz de Deus, não vai mais sentir Deus falando. Você corre o risco de entrar e sair num lugar como esse sem sentir absolutamente nada, completamente duro, frio. Pastor, eu já estou assim faz tempo. É porque você está na panela, irmãos. O diabo já percebeu isso. Ele colocou você numa panela, ligou o fogo baixinho. Você está ali, irmão. Quando o fogo está começando, a sensação é que é até gostoso, é quentinho. Você está ali, o sirizinho tudo balançando, andando na panela. Vai, beleza. Mas eu ficava ali vendo, irmão, todo mundo ali na panela se mexendo. E eles iam, quando aquecia mesmo, o negócio ficava quente. Aí eu percebia que eles iam morrendo. A alegria era só no começo, quando estava morninho, Ariel. Quando o ambiente estava morninho, o diabo faz assim, ó, eu vou começar primeiro deixando ele sentir que o negócio está gostoso. Vai, começa a sentir alguma coisa. Daqui a pouco ele aumenta a temperatura do inferno sobre o mundo, que está acontecendo isso nos nossos dias. Nosso governo, por exemplo, já declarou abertamente que ele é contra os princípios, costumes e família. O que você acha que está acontecendo? Além de tentarem calar a voz do Senhor, estão agora tentando, irmãos, matar a igreja, calar, aprisionar a igreja no lugar para que ela sofra. Ela já foi cozida um pouco, irmãos. Não pensa que assim, ó, nós fomos colocados agora, não. Ela já está cozinhando faz um tempinho já, e não percebeu. Só que crente, irmão, discípulo que guarda a palavra de Deus, é assim: se você cortar a cabeça de um, nasce 10. Porque o evangelho, irmão, brota
brota com renúncia, com abnegação, com perseguição, com tribulação. Esse é o ambiente da igreja. Se o mundo pensa que a tribulação é capaz de parar a igreja, eles estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque a igreja, quanto mais tribulação, mais perseguição, mais pura fica. Mais pura fica. O ambiente que é nocivo à igreja é um ambiente de fartura, de tranquilidade, de conformismo. Esse é o ambiente que nós não sabemos viver como igreja. Mas o povo de Deus, ele foi talhado, ele foi feito, irmãos, para algo muito específico. Tanto que lá em Gênesis, lá em Êxodo, quando você vê Deus tratando com o seu povo, Ele já disse, quando tirou eles do Egito: vão para o deserto, para a peregrinação de vocês, que fala dos nossos dias também. Nós estamos numa peregrinação, como diz o Novo Testamento. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nossa pátria não é daqui. Eu sou brasileiro, mas a minha pátria não é daqui. Nasci no nosso estado, em Santa Catarina, em Blumenau, mas a minha pátria não é daqui. E o Senhor, quando levou eles para o deserto, falou para eles assim: olha, não cavem muito fundo, não coloque as suas estacas muito fundo, não, cuidado para não se deter nos lugares que vocês vão ficar por pouco tempo plantando, para que o lugar não fique muito gostoso para vocês. Por quê? Porque senão vocês vão perder o time. Vocês vão perder, os seus olhos vão se perder de mim, porque vocês têm que entender que vocês não são daqui. O Senhor Jesus falou: os meus filhos, os meus discípulos, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não pertencem a esse sistema. Meu coração não reconhece o sistema desse mundo, irmãos, mas o meu coração precisa sofrer por isso. Caso contrário, é porque eu perdi alguma coisa no caminho. E se você perdeu alguma coisa no caminho, eu quero falar para você que você ache essa manhã. Eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 4. É um versículo só, mas vai ter muitos outros textos que nós vamos ler. Pastor, eu sou esse siri que o Senhor falou, então nós vamos tirar você da panela essa manhã, amém? É agora, irmãos, é agora. É agora. Você estava morrendo, irmãos. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, quando lá em Itajaí ainda nós estávamos, alguns cultos, muitas pessoas chegavam: pastor, eu estou sentindo como se eu estivesse nascendo de novo hoje. E já era crente há 10, 15 anos, 20 anos. Pastor, sabe qual é a sensação? É que eu estava em coma e alguém, além da massagem cardíaca, botaram oxigênio em mim de novo, ou deram uma injeção de adrenalina nas minhas veias, porque eu voltei, os meus sentidos estão voltando, pastor. E eu quero falar, irmão, se tem um poder nesse ambiente que nós estamos, pela palavra de Deus, pelo temor ao Senhor, pela condução do Espírito Santo, é que isso pode acontecer a qualquer momento. Como se oxigênio fosse colocado dentro de você. Na realidade é porque a palavra do Senhor é como o seu sopro de vida entrando nas suas narinas de novo. A palavra de Deus é essa. O primeiro homem viveu com a palavra de Deus. O Senhor soprando nas suas narinas, entrou, ainda que tinha forma, mas não tinha vida. Tem muita gente que hoje tem forma, mas não tem vida. E a palavra do Senhor é a única coisa capaz de restaurar a vida. A única coisa. Por isso que estão querendo calar a voz do Senhor. Estão querendo fazer de tudo para tirar o acesso ao que o Senhor disse. Irmão, sabe quando que pode acontecer isso? Impedir você de compartilhar o que queima dentro de você é impossível, irmãos. Porque ainda que coloque uma mordaça na sua boca, o seu corpo continua falando. E se te matarem, a sua memória vai falar, irmãos, porque o sangue de Abel fala até hoje. Sangue fala, o sangue derramado fala. Por isso que eu falei, quando cortam um, nasce 10. Porque, irmão, se tem uma coisa que tem poder, é o testemunho de um santo. O testemunho de uma pessoa entregue ao Senhor.
Então eu quero falar, irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra pegue você essa manhã. Em nome de Jesus, nós que estamos aqui e aonde essas imagens chegarem. Senhor, nós entregamos esse lugar a Ti, Senhor. Nós declaramos que esse lugar é um lugar de milagres. Essa casa é uma casa de milagres, Senhor. Irmãos, estão fazendo isso com a igreja. A igreja, aos poucos, nós estamos vendo, num contexto geral, ela perdendo a sua característica, se tornando parecido com qualquer outras instituições, comércios entrando. Aqueles que eram conhecidos como dar de graça agora cobram. Aqueles que eram conhecidos como servos, nas histórias que não morreram, irmãos, a história não morre. Mas você lembra de história dos morávios, por exemplo, homens que se fizeram escravos, irmãos, para ganhar alguém. Como Paulo falou, eu me faço louco para ganhar os loucos. Eu me faço escravo para ganhar um escravo. Você olha histórias como essa, irmão, homens que não cobraram, mas deram vida. Aí você olha a igreja, ela dialogando com naturalidade, cheia de argumentação, se tornando cada vez mais parecida com o mundo do que com o céu. Se a igreja, sabe quando é uma igreja que se torna parecida com o céu? É quando ela tem as características de Jesus, presentes, latentes, palpáveis, aonde os irmãos estão se reunindo. Aonde a humildade do Senhor, a mansidão, a sua mansidão, as lágrimas falam, o desejo por Ele fala, o modo como se tratam, o compartilhar mútuo, o pastoreio mútuo, aonde, irmãos, as responsabilidades diferentes não são sinônimos de poder sobre outras pessoas, aonde a simplicidade de Cristo é cultivada. Eu estou falando de um ambiente, irmãos, que está escrito na palavra de Deus, das características daqueles que se chamam igreja. Mas aos poucos vai mudando, aos poucos vai colocando aqui, inventa uma coisa aqui, bota lá, não tem problema hoje, irmãos. Porque é um costume mudado hoje, amanhã vira uma cultura. Se conseguirem mudar um princípio da igreja hoje, irmãos, vamos cobrar por tudo, vamos, irmãos, talvez hoje não tem problema, mas o comércio, a igreja esquece que um dia Jesus já entrou e já virou uma vez a mesa, e não pense que Jesus está olhando para a igreja, como Pedro falou, importa é que o julgamento comece pelos da casa. E eu não estou falando de uma coisa, mas eu conheço fulano que faz isso, irmãos. O problema, irmãos, é que quando nós falamos igreja, nós estamos no meio. É um corpo, não é uma coisa isolada. Uma vez que nós somos um corpo, o que você faz não diz respeito somente a você agora. Como diz uma das cartas de Apocalipse, eu tenho uma coisa contra vocês, para uma das igrejas, que vocês toleram algumas coisas que são intoleráveis no céu. Vocês deviam ser tolerantes e amáveis e receptíveis com aqueles pecadores, mas com aqueles que se dizem cristãos, estão se corrompendo. Vocês deveriam não tolerar algumas práticas. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão o quê? Consolados.
Todos precisam ser consolados. Todos, sem exceção. Pela nossa natureza, pelo desenrolar da história, pela origem da humanidade, todos precisam de um consolo. E a prova disso é que a humanidade está correndo desenfreada por satisfação, correndo atrás de satisfação, para enganar, como se fosse um ópio, para distraí-la, para levá-la a um outro lugar, a mudar os sentimentos, a viver uma mentira como se fosse verdade. Irmãos, essa busca desenfreada por sensações, por prazeres, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, irmãos, os nossos dias é uma mistura de Noé com Sodoma. A distração dos dias de Noé com o pecado e a perversidade de Sodoma é o ambiente, é o cenário perfeito para o Senhor voltar. Para as coisas, a mensagem escatológica, algumas promessas escatológicas que não se cumpriram ainda começar a se cumprir. Irmãos, eu quero ler também alguns outros textos. Eu vou ler muito Isaías hoje. Isaías 40, versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. E Isaías no capítulo 40 ele continua falando muita coisa que a gente lembra no Novo Testamento de João Batista. Ele diz: preparai o caminho do Senhor, preparai, porque o Senhor está por fazer alguma coisa extraordinária. Consolai o meu povo. Não só tem uma forma de consolar o povo, qualquer homem, qualquer mulher. Ou você vai ficar tentando enrolar eles, ou você vai consolar, como o Senhor disse. Irmão, a sua alma, existe algo aí dentro que é eterno, que só se consola com as promessas de Deus. Não é verdade? O mundo é incapaz de saciar você. Sabe quando é que o crente começa a ficar legal? Quando não tem mais nada do mundo que sacia ele. Não há mais nada que atrai ele, que é capaz de trazer sentido para a sua vida. Você pode desfrutar com a sua família, pode ter muitas coisas, não estou falando disso, mas isso não é capaz de gerar dentro de você uma satisfação que é contínua, não é momentânea. Tem crente ainda vivendo de satisfação momentânea. Como é que é isso, pastor? Quando eu compro eu fico feliz, daqui a pouco já não me serve mais. Está bem agora, mas brigou, já acabou o mundo. Foi traído, acabou o mundo. Irmãos, existe uma satisfação que é eterna, contínua, disponível para mim e para você. E o Senhor fala que a característica de homens que alcançam isso, que vivem isso de forma intensa eles têm uma característica, eles choram. São homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, que choram. Agora não é um choro conforme o mundo. Não é esse choro que nós aprendemos muitas vezes, irmãos. Nós vamos ver que tipo de choro é. Sobre consolação ainda, o Senhor diz em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O choro, irmãos, o nosso choro, o choro de um cristão verdadeiro, ele é consolado com as promessas escatológicas do Senhor. Mas infelizmente a igreja hoje, quando fala ou canta, irmãos, que tem gente que não lê mais, só canta. O único acesso à Bíblia é só num culto como esse. Tomara que aqui não tenha ninguém, mas tem muito crente aí fora, irmão, que não lê mais, não estuda mais, não come mais. É o siri na panela já. Já foi. Agora só um milagre para a vida dele. A palavra não chama mais. Já não tem mais saudade. Crente sem saudade, irmãos, é uma desgraça. Não anela mais. Não tem mais aquele negócio. Um dia eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, restaura o desejo pela sua palavra, que é o meu chamado. E um dia, irmãos, aconteceu, eu fui visitado de madrugada dentro do meu quarto, lá em Itajaí, quando nós morávamos na nossa casa ainda. E de madrugada veio uma coisa assim sobrenatural, entrou no quarto. Eu olhei para a minha Bíblia, ela estava assim
na penteadeira da minha esposa, e ela estava ali, e uma coisa que me chamava para ela, eu comecei, irmão, em 3 dias, eu não sei quantas vezes eu li o livro de Apocalipse. Pastor, mas Apocalipse é terrível. Não, irmão, ele é poderoso, é a nossa maior esperança. Se você tirar o livro da revelação, o negócio perde a graça. Crente, irmão, para ser crente de verdade, para ser um discípulo, para seguir o Senhor de verdade, ele tem que acreditar que o Senhor, ele está voltando. Isso vai dar gás para você passar por tribulações, renúncias, abnegação, para ser preso, para sofrer perseguição, para perder muitas coisas. Isso vai trazer sentido para você. Agora, quando tudo isso acontece e você só canta que Jesus vai voltar, mas isso não significa mais nada para você, só uma canção, então as perdas, eu quero dizer para você que elas vão falar mais alto no seu coração. Você vai ficar muito triste e o seu choro já não vai ser mais o choro de Deus. As lágrimas já não vão ser aquelas que o Senhor vai secar. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, é bom para a gente pensar. Qual foi a última vez que você consolou alguém assim? Para com esse negócio de tentar consolar o outro, tentando achar a raiz do problema, irmãos. Crente, às vezes, irmãos, ele é mais prejudicial. Um crente incrédulo, ele faz um trabalho pior do que o incrédulo. Aí o amigo ali está sofrendo, chorando, passou alguma coisa, foi traído. Aí você quer achar a raiz do problema, a causa. Irmão, não tem causa, não vai atrás da causa, traz a solução. Ô irmão, está chorando. Às vezes, sabe como é que você ajuda uma pessoa aflita? Passando a aflição junto com ela, não tentando explicar. A igreja é a comunidade dos que choram. Não é assim que a palavra fala? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Irmão, tem que ter muito Deus para fazer isso, porque às vezes no mesmo dia você está chorando com alguém e depois está se alegrando com outros. Pastor, mas que doideira, é crente bipolar? Não, irmão, é a graça do Senhor, é a sabedoria de Deus que pode levar você a viver a vida do outro. Então você pode ir na casa de luto, vai chorar. E depois você pode, de repente, no mesmo dia, estar celebrando um casamento onde há a alegria do noivo e da noiva, você sorrindo. Ah, é loucura, irmãos. É loucura, é doideira. Mas o mundo não pode, não tem graça para viver isso. Porque isso é algo que pode brotar dentro de você. Mateus 5,4, guarde esse versículo. Irmão, se você está triste ou precisa de consolo, você precisa primeiro, hoje, discernir que tipo de coisa que eu estou sentindo. A minha tristeza qual é? Eu perguntei para você qual foi a última vez que você tentou consolar alguém. E como é que você tentou consolar? Com palavras humanas? Com explicações que não têm fim? Igual os amigos de Jó? Ou você simplesmente chorou e levou a pessoa a ter contato com aquilo que nós esperamos, que ladrão não pode roubar, a traça não corrói, a ferrugem não consome. Pode mudar tempo, pode mudar economia, pode mudar governo, não muda nada para a gente, irmãos. Não muda nada. Pode mudar do lado de fora, Pedro, mas do lado de dentro permanece tudo tranquilo, tudo firme. Tudo firme. É igual uma experiência que eu tive na última eleição do Brasil. Eu vi uma amiga nossa apostar uma coisa. Depois dos resultados, ela falou assim: ah, eu estou de luto. Eu falei: eu não estou de luto, porque meu mundo, a minha pátria não é daqui. Nada do que acontecer do lado de fora, se eu tenho razões suficientes, biblicamente e pela história, quando eu olho para o retrovisor, de olhar, irmãos, que governos, principados, potestades, irmãos, nenhuma estratégia do diabo pode parar aquilo que Deus começou a fazer. Paulo diz numa das suas cartas: Deus é poderoso para completar aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou em mim e você. Qual boa obra? Me preparar para voltar para Ele. A igreja é a comunidade daqueles que estão sendo preparados para voltar para o seu Pai.
E nós estamos no mesmo caminho, no mesmo processo. Por isso que não há razão, irmão, de alguém se vangloriar em cima do outro, ou ter poder sobre o outro. Irmãos, nós somos irmãos, filhos de Deus. Se assim nós obedecemos, sendo preparados para algo extraordinário. Então discirna o que você está sentindo hoje. Pastor, eu sinto uma amargura, uma tristeza que vem de uma inveja, de uma divisão, de um ódio, de imaginações mentirosas, porque o diabo faz assim, ele coloca imaginações, irmãos, dentro da sua cabeça, nos seus pensamentos, e você vai nutrindo isso como uma erva daninha, e quando cresce, já não é mais uma erva, já é uma fortaleza dentro de você, que você fica preso, e triste. Irmão, tem só 2 tipos de tristeza. Quando eu vejo, irmãos, tem gente que pensa que eu não fico observando. Eu observo todos. E às vezes eu noto que alguns estão tristes. E eu procuro entender que tristeza é essa. É uma tristeza de um anelo de Deus? É uma lágrima que está brotando? Ele está chorando? Porque assim, a lágrima, irmãos, não é só a que escorre do seu rosto, é a que está escorrendo do seu coração. Porque às vezes a gente disfarça aqui fora. E eu não quero que ninguém veja que eu estou chorando. Não quero, pastor. Aí você está chorando por dentro e todo mundo pensa que está tudo bem com você. Não está tudo bem. E eu vou falar uma coisa. Na igreja verdadeira, se não está bem para você, não está bem para nós. Porque se estiver bem, não é igreja verdadeira. É igual quando eu estou com as minhas filhas, com a minha esposa, sentado à mesa. Se tem uma delas que não está bem, irmão, não está bem. Para mim também. Se está bem, tem que estar bem para todo mundo. Se não está bem para todo mundo, não está bem para todo mundo. E eu vou falar uma coisa para você, escute uma coisa, igreja. Até que o Senhor volte, não vai ficar tudo bem. Por quê? Porque bem mesmo, só vai ficar quando Ele voltar. Porque a maior estratégia do diabo é levar a igreja a pensar, não, já está tudo bem agora, e faz ela parar. A igreja não pode parar. A igreja não pode descansar aqui, não pode se conformar aqui. Existe ainda um lugar de descanso, o autor de Hebreus fala, e vocês não entraram ainda nele. Então, levante as cabeças, cingi os vossos lombos, vejam como vocês vão viver no período da vossa peregrinação e santificação, até que Ele venha. Porque se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vai vir, ele não dorme. Então portai-vos vocês da mesma forma. Nós sabemos que ele vai voltar. Então não vamos parar de esperar. Eu quero falar sobre 3 choros, irmãos. Eu falei rapidamente sobre um choro que não é de Deus, fruto de sentimentos que escravizam eu e você. Porque eu também sou tentado a sentir esse tipo de tristeza e choro, Pablo. De decepção, alguém me traiu, alguém falou alguma coisa, pensa que não acontece comigo também? Mentiras que falam de nós. Tem um dia, uma época, irmãos, que eu acho que ou a mulher morreu, ou sei lá o que aconteceu, um milagre. Mas tem uma incircuncisa que entrou no meu Facebook e, cara, toda semana ela jogava pedra. Até o irmão um dia viu, o Senhor pastor não se defende, assim, eu não. Porque Davi não se defendeu, vai que eu estou ganhando uma pedrada porque eu mereço. Então deixa a mulher tacar pedra. Mãe, mas aquilo ali me incomodou, eu tinha que olhar para aquilo ali e entender que aquilo ali para mim não podia afetar o meu homem interior. Eu não podia ter uma lágrima porque mexeu no meu orgulho, na minha reputação, não. E aquilo ali eu fui tentado a viver, a ter sentimentos, por exemplo, de raiva. É, pastor, claro. Você acha que pastor também não tem raiva? Tem gente que pensa que pastor, irmãos, é um ser que levita, né, irmãos? Que vem numa nave aqui atrás da igreja, né? Posa aqui. Não, irmãos, quem fazia isso era a Xuxa no programa dela, né? Aí é o que você sabe. Irmão, a gente faz as mesmas coisas que você, vai no banheiro da mesma forma, é gente da mesma forma, irmãos, mesma natureza. Sinto vontade de comer do mesmo jeito. Agora, por exemplo, 11 horas da manhã, você acha que eu não estou com fome também? Já está dando fome, irmãos.
Mas eu quero falar para você que não é desse tipo de dor, de sofrimento. Eu quero comunicar algo para a igreja essa manhã. Eu quero comunicar sobre 3 tipos de lágrimas que podem ser transformadoras e são uma evidência de que nós estamos no caminho correto, que nós somos discípulos do Senhor. Primeiro delas, o choro por causa dos nossos pecados. Qual foi a última vez que você chorou olhando para a sua realidade? Porque, irmãos, coisa triste, é impactante quando você se aproxima do Deus que é santo, que Ele é fogo consumidor, que a terra é apenas estrado para os seus pés. Ele criou céus e terra, que não há palavras para expressar o quanto Ele é digno, santo, majestoso, poderoso, é imensurável, como alguns dizem, indizível, impensável, que vai além de tudo que nós podemos falar, imaginar. De você se relacionar com Deus desse, que é maravilhoso, e não olhar para você na luz que é inacessível, aquele ambiente que é poderoso, que transforma, o rio de vida, como diz a palavra do Senhor, a luz que brilhou no meio das trevas, e você entrar nesse lugar e não olhar para você. E quando você olha para você, a primeira sensação que dá é de uma lágrima, de uma tristeza que você sente, mas não é uma tristeza para a morte, é uma tristeza que conduz você para um lugar de arrependimento, de transformação, de mudança. E essa lágrima, eu digo para você, o Senhor enxugará toda ela. De vez em quando eu entro, vou orar e fico com Deus, eu falo, Deus, coisa difícil, porque eu sei que Tu és santo. A gente prega, a gente estuda, a gente compartilha, a gente vive algo como igreja local, mas mesmo assim ainda tenho decepções comigo mesmo. E eu falo, Deus, eu sei que isso vai demorar até que o Senhor venha, para eu não sentir mais isso. Porque no dia que você para de sentir isso, é no mínimo preocupante. Por que você parou de sentir a diferença entre a sua natureza e a natureza de Deus? O impacto que é. É o impacto como de uma carreta descendo a serra, irmão, e eu de bicicleta, irmãos, bater de frente com ela. Esse, me perdoa o exemplo, mas é o exemplo que eu imagino, eu me achegando e me relacionando com a glória de Deus. Não sobra nada. Não sobra nada. A presença de Deus, eu quero falar para você, irmão, os homens estão reduzindo ela. Reduzindo a graça, reduzindo o poder, reduzindo o amor de Deus. Estão pregando para os nossos filhos, irmãos, que Deus não é tão bom assim e que o diabo não é tão mau assim. Estão transformando Deus. O que eles fizeram com os homens e mulheres, eles estão querendo fazer com Deus. Travestindo Deus de outras características que não são as dele. Mas de Deus não se zomba e não se brinca. Deus é um fogo consumidor. E quando o meu Senhor voltar, segundo as Escrituras, Ele me consola com isso, porque Ele diz que todo joelho vai se dobrar. Não vai ter nenhum joelho duro não, irmãos. Não vai ter nenhum orgulhoso capaz de suportar a glória. Ele diz que todo joelho vai se dobrar, principados e potestades. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar como Ele veio na primeira vez, que quiseram fazer com Ele, que cuspiram nele, que escorraçaram, que falaram besteira para Ele. Ele veio como leão, mas se movimentou como ovelha. A próxima vez, Ele virá como leão da tribo de Judá, e se moverá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo olho vai ver. Eu não quero ter o meu joelho forçado, irmãos, a dobrar. Mas eu quero estar entre aqueles que os anjos do Senhor saíram de extremidade a outra extremidade, recolhendo aqueles que eram dele, separando as ovelhas dos bodes. Está escrito ainda. Pode roubar minha Bíblia, pode mudar ela, mas irmãos, o que já entrou, já entrou. O que já entrou, já entrou. Não tem como matar, não tem como destruir.
Só matando mesmo para calar a voz de alguém, a voz física. Porque, irmão, foram prender Paulo, irmãos. Botaram o Paulo no cárcere interior, ele e Silas. Pensaram assim, agora vamos abafar o avivamento. Pior coisa que fizeram, irmãos. Porque assim, o crente quando aperta, quanto mais aperta, mais ele vai buscar. Aí estava lá na prisão, é bom lembrar, irmão, dessas coisas porque traz vida pra gente. Estava lá na prisão os dois, né? Hoje, os crentes, como é que ia ser? Ô Paulo, que desgraça, né? Olha, tu pensava que Deus existia, né? Tu não é obreiro, tu não é diácono, tu não é presbítero. Aí tocaram no ungido do Senhor, está aqui na cadeia agora, seu besta. Está aí, ó, sofrendo, inútil. Para que te adiantou tantos anos, tanto sofrimento? Fosse largar a seita dos fariseus. Crente para falar isso, mas não falta hoje. Hoje era o diálogo que ia ter para muito Paulo e muito Silas. Mas naqueles dias, eu fico imaginando Paulo lá conversando com Silas. Cara, e agora? Agora, Silas, nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos continuar. O que nós vamos continuar? Adorar a Deus. Puxa aí um som. E começaram a adorar, irmãos. Sem violão, sem bateria, sem nada. Sem nada. A gente está muito mal acostumado, irmãos. Mas o som não está bom, a bateria não está boa. Irmãos, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa caverna, pode ser numa prisão. Quando é que a adoração é boa? Quando aquele que é adorado está presente. Quando ele está presente, irmãos, aí você só curte. Não faça mais nada, não estraga o ambiente. Não estraga o ambiente. Deixa essas lágrimas saírem para fora. Porque o Senhor está mais a fim de consolar eu e você do que nós sermos consolados. Eu sei disso. Por isso eu clamo pelas misericórdias de Deus. Deus tem misericórdia. Porque a igreja ela não está tão a fim de você como você é a fim dela. Senhor, o Senhor deseja muito mais nós do que nós a Ti, Senhor. Quando somos convencidos pelo Espírito Santo de nossos pecados, é a primeira lágrima. Eu quero falar para você, a tristeza de Deus operando o arrependimento, te conduzindo para esse lugar, com o Espírito Santo convencendo você, até aquilo que você pensava que não, era uma prática normalzinha, não, mas o Espírito Santo está falando para você, não, isso para eles pode não ser, mas para você, meu filho, para você não serve mais. Pode ser normal para todo mundo, mas para você, meu filho, não serve mais. Cuidado quando todo mundo está fazendo alguma coisa, irmãos. A igreja não é medida por todo mundo. A igreja é medida pela palavra de Deus. Jesus, escute algo, Jesus continua sendo a imagem do Deus vivo. Tudo que nós podíamos conhecer sobre Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E tudo que você pode saber a respeito de você mesmo, como Deus quer que você seja, foi revelado no Cristo. Pastor, mas todo mundo está roubando. Todo mundo está mentindo, pastor. Todo mundo está cobrando. Vai na onda de todo mundo para ver onde é que você vai parar, irmãos. O consolo de estar em paz com Deus através do perdão dos pecados. Essa é a primeira lágrima que o Senhor enxuga. Enxugou de mim, irmãos. Tem enxugado. Quando eu experimento o perdão de Deus, é como se Deus viesse e enxugasse as lágrimas. Eu sei, meu filho, que é difícil. Um dia eu reclamei para Deus. Quando as minhas filhas tinham 5 anos, eu fui reclamar a Deus, elas não aprendem, estão continuando a fazer errado. Quantos pais já perceberam que o filho faz errado, ensina, e o filho custa mudar? Aí o filho anda dizendo para você, eu sei, pai, eu sei. Não sabe nada, irmão, só sabe quando muda. É a maior mentira do crente, é pensar assim, eu sei, não sabe, você só sabe quando você vive. Aí eu fui reclamar para Deus, poxa, minhas filhas aí dando mau trabalho, tá muito difícil, o Senhor sabe do que eu estou falando, né? E eu senti Deus falando ao meu coração, não senti voz audível, mas eu garanto para você que não foi o diabo falando, porque o diabo não teria capaz de falar isso. Não teria capacidade alguma de falar o que eu ouvi. E eu senti Deus falando no meu coração, sabe o que, Ariel? Pois é, meu filho, essa é a diferença entre eu e você. Porque a mesma dificuldade que as suas filhas impõem errando, você
impõe para mim. Só que eu não desisto de você nunca. E vocês sentem vontade de desistir um dos outros. Deus não reclama de você para ninguém. Deus não reclama de você para ninguém. A resposta de Deus para a sua desobediência é só apontar para o cordeiro que já foi morto há 2000 anos atrás. E falar para você, se você quer ser verdadeiramente consolado dos seus pecados, é só olhar para Ele e correr para Ele. E crer que realmente Ele pagou toda a sua dívida, todos os seus pecados. Não só pagou, mas como dá graça para você ser transformados. Eu creio, irmãos, e vou morrer crendo, que a presença de Deus, uma prostituta pode ser transformada numa mulher de família. Que um adúltero, na presença de Deus, pode se transformar num homem fiel. Eu vou continuar acreditando, irmão, que na presença de Deus, um casamento em crise pode ser renovado, e o amor restaurado, e a aliança restaurada, e o cuidado mútuo ser restaurado. Eu vou continuar crendo, irmãos, até eu morrer, que se você, pai e mãe, seu filho está desviado, e você está aqui dentro, eu creio que Deus pode fazer e repetir o que Ele fez com Ló. Entrou em Sodoma para resgatar o sobrinho de Abraão, por amor a Abraão. Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus, uma vez que entrou, ninguém mais pode roubar. Ah, pastor, o senhor crê muito então. Irmãos, eu não creio quase nada, mas o que eu creio, o pouco que eu creio, já foi capaz de me transformar. Imagina se Deus vai fortalecendo a nossa fé, o que pode acontecer. Porque tem coisas que não aconteceram ainda, irmãos, porque Deus está nos preparando para elas. Nós não temos capacidade de suportar o que Deus quer fazer. Reconhecimento quanto éramos escravos do pecado é o primeiro choro. O segundo, pastor, é o choro por estar em Cristo e sofrer perdas. A palavra do Senhor diz que somente por você estar nele, guardar a palavra, você vai ser perseguido, vai ter sofrimentos em relação à palavra que você guarda. Esse choro, irmãos, Deus, Ele fica amarradão em enxugar suas lágrimas. Meu filho está guardando a minha palavra e está sofrendo por guardar a minha palavra. Cara, você consegue imaginar? Eu que sou pai, sou falho, eu fico vibrando quando as minhas filhas guardam aquilo que eu ensinei e praticam. Imagina Deus na sua santidade. Eles estão guardando mesmo. Eles estão, o cara foi para a rua demitido porque não quis mentir por amor ao testemunho de Jesus Cristo. O cara não traiu ninguém, ele suportou a afronta na faculdade. Quando todos estavam obrigando ele a experimentar isso, experimentar aquilo, ele negou. Por amor à minha palavra. Esse é um sofrimento que é gerado, irmãos. Pastor, tem na Bíblia, eu não vou ler tudo, mas Hebreus 10, 32, 7 diz que no versículo 34, por exemplo, porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, o espólio dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Irmão, na história eu quero falar para você aqui, igreja não é aquilo que nós estamos somente vendo no Ocidente. A igreja verdadeira já teve momentos na história, está tendo e pode continuar tendo momentos em que os crentes, irmãos, os filhos de Deus, inclusive vão perder o que tem por amor à sua palavra. Mas diz a palavra, diz o autor de Hebreus, que eles fizeram isso por crer que existe uma coisa que é permanente, guardada nos céus para ele. Irmão, sabe quando o seu filho é pequeno e ele está ali, a menininha está com a bonequinha ali na mão, a criança ela pensa que tudo é dela. Se você pedir a bonequinha, ela não vai dar. Ela esperneia, mas não dá. Agora, vem com um negócio mais legal. Está com aquela bonequinha pequenininha, vem com aquele bebezão.
e tenta trocar com ela. Um menino com aquele carrinho de ferro, tá com um Hot Wheels ali na mão, pequenininho. Aí você chega com um drone para ele. Estou exagerando, irmãos? Não, eu não estou exagerando. Jesus fez muito mais por nós. Aí você está ali, sofrendo. Irmão, ninguém sofre por sofrer. Ah, pastor, está muito difícil. O senhor não sabe como está terrível. Irmão, tira os olhos daqui, dá uma descansada nos seus olhos, nos céus, aonde você está sentado com Cristo, para tentar vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe por que muito crente fica assim, fraco? Porque ele esquece o que Deus tem preparado, as realidades bíblicas que Deus tem prometido para nós. Um soldado só vai para a guerra e não se embaraça com os negócios dessa vida quando ele crê que existe uma promessa a qual ele foi alistado. Aí parece que a gente é aquela criança mimada, está batendo o pé ainda. Você está com um carrinho Hot Wheels, Deus está ali com um baita drone querendo trocar com você, mas vai doer eu entregar o Hot Wheels. Tem lógica, irmãos? Não, a minha bonequinha vai doer. É muita bonequinha. O Hot Wheels é muito bom, irmãos. O que Deus tem preparado para mim e para você não se compara com nada. É tão incomparável que a palavra de Deus diz que olhos não viram, não passou no coração do homem. Isso, irmão, isso é cristianismo raiz. Isso é o evangelho verdadeiro. O evangelho foi dado para consolar todos aqueles que estão chorando. Consolai-vos, o meu evangelho consola, é boas novas. Fala aí para os pobres, fala para aqueles que estão sofrendo. O meu reino está chegando. O meu reino está chegando. Pode não fazer, irmãos, lógica para nós. Agora vai na Ucrânia, vai na África, vai em alguns outros lugares e fala isso, que existe um lugar onde não existe ladrão, não existe imoralidade, não existe corrupção, irmãos, não existe nenhum outro mal. Vai ser um lugar onde cordeiro vai pastar com leão, irmãos. Deus vai restaurar a ordem de toda a criação. Deus vai fazer novos céus e nova terra. E você está chorando, irmãos, por causa desse mundo. Sério? É sério que nós estamos fazendo isso? O outro choro, pastor, terceiro choro. Estamos terminando. Esse é para acabar, irmãos. Esse é sinal de que assim, muitos de nós já está o siri cozinhando há muito tempo e não percebe mais. É quando nós não sentimos mais a dor de ninguém. Quando nós não sentimos mais a tristeza da corrupção dos nossos dias. Nosso país, irmãos, está numa queda livre em corrupção. E isso às vezes não significa mais nada para nós. Eu quero falar de um choro por causa da corrupção e perversidade. Assim como Israel atraía o consolo de Deus quando clamava pela maldade e corrupção que estavam sofrendo. O Senhor, quando Israel estava no Egito, Ele falou, o clamor dele subiu dos céus. Irmãos, o choro da igreja pode subir aos céus. O teu choro com a tua oração, irmãos, pode muito. A oração do justo pode muito. Mas vamos chorar pela coisa certa. Às vezes nós não sentimos mais nada. Você liga o jornal hoje, mas é tenebroso. Vai ler algum jornal, é tenebroso. Tudo é ruim, notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas isso não mexe mais nada com você. A sensação que dá é que os crentes, eles estão acreditando numa mentira. Se está bem para nós, está tranquilo. Não importa que os nossos filhos vão se perder. Está igual o rei Ezequias. Não importa que eles vão se transformar em eunucos. Não faz mal. Nós vamos estar bem, cara. Nós vamos ficar bem. Não vai acontecer nada de mal conosco. Nós vamos ficar tranquilos, Giovanni. Não importa a outra geração. Por isso que avivamentos começam e terminam. E só não vai terminar quando o Senhor voltar. Porque a nossa tendência é pensar em nós, não pensar no próximo. É não morrer pela próxima geração. Nós estamos num revezamento, irmãos. Ninguém vai ganhar se todo mundo não chegar. No reino de Deus não ganha quem chega primeiro. Nós ganhamos quando chegamos.
Isso não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Qual foi a última vez que você, vendo um jornal, vendo uma realidade do mundo, do Brasil, por exemplo, e você chorou? Está percebendo como nós estamos sendo conformados, aculturados e não percebemos? Qual foi a última vez que você viu uma notícia, por exemplo, de guerra, de um estupro, de uma violência de uma criança, e isso mexeu com você? Você acha que isso realmente é normal? Crente sem compaixão? Você acha que é normal, irmãos, um sacerdote, um levita descendo de Jerusalém, passar de largo por um homem que estava na beira do caminho? E você acha normal isso? Ou você acha que Deus colocou na palavra de Deus para mostrar para mim e para você? Não se enganem, porque eu já reprovei uma vez a movimentação de todos os religiosos. Qual foi a última vez que você chorou por causa de dores que não são suas? Talvez estejamos distraídos demais para chorar, irmãos. Talvez nós estamos distraídos demais para chorar, mas a promessa ainda é a mesma: eu vou consolar todos que choram. É só em Deus que o cara que chora fica feliz. O Senhor fala: mais do que feliz vai ser aquele que chora. O Senhor é aquele que pode consolar e transformar, irmãos. Talvez estejamos distraídos demais para acontecer isso. A igreja precisa voltar a chorar. Chorar pelos seus pecados, chorar por estar guardando a palavra de Deus, o impacto que isso gera na nossa vida, as dores, os sofrimentos. Pode chorar. Chorar pela corrupção do mundo, em intercessão. A verdadeira intercessão é aquela que você chora, você sente as dores. Já sentiu isso? Deus compartilhando as dores com você. E você entra no lugar de intercessão, de clamar. Irmão, tem crente que aprendeu a orar só por si mesmo, irmão. Pelo amor de Deus. Ora pelos outros. Ora, clama pelos outros. Clama pelos perdidos. Para terminar, existe uma intencionalidade dos que choram. Existe uma intencionalidade daqueles que estão derramando lágrimas. Primeiro, ela é rica em propósito. Existe uma intencionalidade, não é à toa, a lágrima não é à toa. Ela opera verdadeiro arrependimento e o abandono dos pecados. Não é uma lágrima de remorso. Ela promove vigilância. Ela gera uma mente humilde, dependência contínua para a aceitação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Ela vai gerar também uma busca constante do Espírito Santo. É intencional o choro do crente. Não é algo comum. E eu vou perguntar para você de novo, irmãos. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas nesses 3 tipos de lágrimas? Qual foi a última vez que você chorou esses 3 tipos de choro? Ou o seu choro simplesmente revelam o seu egoísmo, o quanto que você ainda chora por si mesmo? É a minha dor, é a minha perda, é a minha vida. Não, irmãos. É como um pai que chora pelo seu filho, que saiu de casa e ele chora até ele voltar. Eu estou falando de um choro como esse. E eu quero orar com você essa manhã, em nome de Jesus. O Senhor enxugará toda lágrima. Talvez você precise daquela olhada para a cruz de novo, para enxergar os seus pecados, de chorar pela sua realidade. Eu quero orar por você. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Tá assim, ó. Relaxa, irmãos. Eu falei que a palavra de Deus é como uma carreta atropelando um ciclista, descendo a serra sem freio, carregada, um bitrem. É o susto, é o impacto profundo, Ariel. Coisa gloriosa quando a palavra de Deus nos impacta, irmãos. Coisa gloriosa quando a gente sente isso ainda.
A gloriosa santidade de Deus que nos constrange. Não vem para nos maltratar, mas nos constrange para atrair a Ele. E eu quero orar por você. Talvez você é o ciclista. Deus pegou você essa manhã. Você é o ciclista que vai bater de frente com essa carreta. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Se coloquem de pé. E se você é essa pessoa, se você quiser vir aqui na frente orar conosco, fique à vontade em nome de Jesus. Se derrame aqui, derrame as suas lágrimas, um altar de lágrimas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. O Pai está de braços abertos para você. Adore o Senhor. Aos irmãos, intercedam onde estão. E a nossa equipe, se desejar orar, a nossa equipe, fique à vontade. Sim, Jesus. Abraça seus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca-o, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra entrou, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Senhor. Irmãos, eu preciso fazer algo. Escute, você que tem chorado por pessoas que não estão aqui, levante sua mão agora em nome de Jesus. Eleve o nome dessas pessoas que você tem chorado agora, em nome de Jesus. Deus, alcança, Senhor, essas pessoas. Nós choramos, Senhor, por elas. Estamos clamando por elas, Senhor, em nome de Jesus. Toque, Senhor. Traga-os para ti, Senhor. Laça-os com cordas de amor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz para a realidade dos santos. Em nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor, transforma. Que chegue salvação na casa dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Restaura a alegria. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Yeshua, 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 Yeshua.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Se antes, durante ou depois, não importa, nós estaremos com Ele no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Sim, Yeshua, nós cantamos o Teu nome. O Messias aguardado, Aleluias. Nós cantamos o Teu nome, Ele vem Senhor. buscar. Cantamos o Teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Toca, Senhor, nos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu quebro meu vaso a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor, que nunca fez essa oração antes? Pastor, eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida. Eu arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu nunca fiz essa oração e eu quero. Levante sua mão comigo. Levante sua mão para mim ver você. Tem 3 pessoas aqui. Pode vir aqui na frente, eu quero orar. Primeiro, ore com elas. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmão. De verdade. Tem mais alguém? Estenda sua mão para cá, igreja. A Tua presença vale mais. Senhor, nós oramos pelos Teus filhos. A presença vale mais. Toma o coração deles e transforma, Senhor, o coração. Em nome de Jesus. Toque-os, Espírito de Deus. Espírito Santo, nós oramos sobre esses irmãos e que eles sejam cheios do Teu Espírito. Transforma, Senhor, o coração. Transforma, faz a obra, Senhor. Completa a obra, Senhor. Em nome de Jesus. Toque o Senhor. Em nome de Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor.